Há algum tempo que queria falar-vos de um filósofo que descobri há uns anos após os meus estudos em filosofia e que me marcou profundamente, e posso até dizer que este ano é o meu filósofo favorito. Este filósofo é Schopenhauer, um filósofo alemão dos séculos XVIII e XIX, um homem que tinha uma visão do mundo bastante original e pessoal, muito poderosa, e gostaria de vos apresentá-la brevemente em poucas palavras. Portanto, Schopenhauer era um pensador único, um pouco peculiar tanto na sua visão do mundo como no seu comportamento, na sua forma de fazer as coisas, na sua maneira de se expressar. Por exemplo, era alguém que não hesitava em atacar diretamente, até com insultos, aqueles com os quais não concordava. Na época de Schopenhauer, o filósofo mais destacado, reputado e apreciado era Hegel, e Schopenhauer não hesitava em ridicularizar Hegel, a quem chamava de filósofo académico. Para ele, a universidade naquela época era simplesmente uma extensão da ideologia do Estado. Estava completamente contra a instituição, o ensino universitário, a filosofia oficial, e é compreensível que também desenvolvesse uma certa forma de frustração por não ser reconhecido no seu tempo como uma grande mente, um filósofo de pleno direito. Então, estava a dizer-vos que Schopenhauer tinha uma visão do mundo original. Qual era essa visão? Ele desenvolveu e apresentou essa visão na sua obra mais conhecida, uma obra bastante monumental, O Mundo como Vontade e Representação. Para Schopenhauer, o mundo tal como o conhecemos, como o vemos e estudamos, não é de certa forma um mundo real. É mais a casca do mundo, uma faceta do mundo. O que poderíamos chamar de face externa do mundo, e isso é o que ele denomina representação. Este mundo, a representação, é o mundo que percebemos, que analisamos e tentamos compreender, especialmente através da ciência, do intelecto, da razão. Neste mundo que é o nosso, as coisas têm sentido, as coisas obedecem à lei da causalidade, ao princípio da razão suficiente, o que significa que uma causa produz um efeito e nenhum efeito existe sem uma causa. Nada acontece sem razão, e podemos dar sentido a tudo o que ocorre. Essa é a visão científica do mundo, que poderíamos chamar de visão materialista do mundo. Schopenhauer mesmo escapa totalmente dessas categorias de materialismo ou idealismo, ele situa-se mais além. Este mundo, a representação, é também o mundo do espaço e do tempo, o que significa que estamos num mundo onde tudo necessariamente se inscreve no espaço e no tempo. Não podemos representar algo fora do espaço, o espaço é essencialmente a estrutura da nossa mente e do ser, não podemos representar coisas sem espaço, fora do espaço. Também não podemos representá-las fora do tempo. Tudo está sujeito a uma cronologia, há sempre um antes e um depois e um durante, mas não podemos pensar fora desta ideia de temporalidade. Não podemos pensar, digamos, na eternidade. Poderia ter chamado ao mundo da representação, portanto, e é o que anima o mundo da representação. Para Schopenhauer, o mundo da representação é a expressão do mundo da vontade. A palavra expressão é interessante porque se descompusermos expressão, significa o que é empurrado para fora de alguma maneira. Assim, o mundo da representação é o que é empurrado pelo mundo da vontade. É a superfície visível da vontade e é a única realidade à qual, de facto, temos acesso. Tentarei dizer de outra forma, para Schopenhauer, a vontade é a letra íntima do mundo, enquanto que a representação, o mundo da representação, é a superfície do mundo, é a película externa do mundo. Para tomar uma imagem, é um pouco como se falasse do oceano. Bem, a representação do oceano é a sua superfície, é o que vemos, é o que está no exterior, é o que se expressa. Enquanto que a vontade do oceano, bem, essas são mais as profundezas submarinas e a superfície da água. É a expressão das profundezas submarinas, que são inacessíveis. Estão na realidade já que podemos mergulhar na água, mas para Schopenhauer, não podemos mergulhar na vontade, estamos obrigados a permanecer na superfície da representação. Então, se continuarmos o fio do pensamento de Schopenhauer, na realidade, não conhecemos verdadeiramente o mundo, conhecemos a sua superfície. Conhecemos a sua camada exterior, conhecemos a representação. Então talvez eu diga algumas palavras sobre isso, e isto é o que acontece, por exemplo, quando vejo uma garrafa de água à minha frente, para mim é uma garrafa de água, ponto final. Por exemplo, quando um homem seduz uma mulher, bem, ele simplesmente toma um caminho indireto para alcançar o que é o objetivo, ou seja, o desejo sexual, que por sua vez deve levar à reprodução. Assim, senhoras, quando estão sendo cortejadas, bem, o homem que as corteja procura perpetuar a espécie através de vocês, e se aceitam os seus avanços, concordam em perpetuar a espécie através dele. Podemos dizer que o processo de sedução, que está em jogo na expressão do desejo sexual humano, não é mais do que um labirinto, um emaranhado que inevitavelmente conduz a um resultado, que é a reprodução. Por isso, para muitos, a sedução é vista como um ato de hipocrisia para Schopenhauer. É hipocrisia porque, de fato, sabemos antecipadamente onde isso nos levará. Levar-nos já para a cama,
levar-nos ao ato sexual, e o ato sexual, tendo a reprodução como seu propósito, bem, a sedução conduz à reprodução. No amor, há algo que se adiciona aos desejos sexuais, que é o sentimento, e para Schopenhauer, este sentimento, apesar do seu lado algo misterioso, não é mais do que o que nos permite aceitar o fato de que estamos desenhados e determinados a nos reproduzirmos. Uma vez que somos animais conceituais, somos animais metafísicos, animais que criam significado, e a ideia de que poderíamos comportar-nos exatamente como os animais, ou seja, copular brutalmente e depois deixar descendência atrás de nós, é algo que não é suportável para a nossa consciência, algo que não estamos preparados para aceitar devido à nossa vaidade, como a chama Schopenhauer, o nosso orgulho, o nosso ego, faz-nos querer convencer-nos de que temos controle sobre as nossas vidas, sobre o que fazemos, as nossas escolhas, e até o sentimento de que não podemos aceitar esta ideia. Assim, o amor é, de certa forma, o subterfúgio da natureza, o subterfúgio da vontade para nos fazer consentir a repetição interminável do ciclo da vida. Mas de novo, o amor é o que dá sentido a uma relação conjugal, mas por detrás de tudo isto, o que está? Pois bem, está a sexualidade, e para Schopenhauer, a sexualidade é o fundamento primitivo da vida, assim a expressão da vontade na sua forma mais crua mas também a sua forma mais pura, já que através da sexualidade a vontade se manifesta quase tal qual é. O instinto sexual é a causa da guerra e da paz, é o fundamento da ação séria, o objeto das piadas, uma fonte inesgotável de engenho, a chave de todas as alusões, explicações de cada sinal, mas também de todas as proposições não ditas, de cada olhar furtivo. Uma segunda nota sobre o humor e a relação entre o humor e a sexualidade. Toda inclinação romântica não é mais que o instinto sexual, mais claramente determinado, mais individualizado. A procriação de tais filhos está determinada. Esse é o verdadeiro propósito, o alvo ignorado pelos atores do tormento amoroso. Os meios e a maneira de alcançá-lo são secundários. Assim, creio que está bastante claro, o propósito desatendido dos amantes, das parejas, é a reprodução. E não apenas os amantes, pois podemos considerar que todos os seres humanos alguma vez conheceram o amor, todos os seres humanos sentiram necessariamente este desejo de se perpetuar ao se fundirem, ao se conjugarem com outra pessoa. Bem, Schopenhauer nos diz que os meios e a maneira de alcançá-lo são secundários, podemos usar a sedução, podemos usar outros meios, digamos mais brutais e animalescos. De qualquer forma, é a vida que pede para se perpetuar, é a vontade que pede para se expressar. Para Schopenhauer, a vida é uma tragédia absoluta, porque com o tempo, sofremos, a inconsciência faz-nos sofrer, a consciência, as seitas, esta impossibilidade de apreender a realidade última que é a vontade na sua essência, nunca poderemos captá-la, nunca poderemos entendê-la, nunca poderemos dar-lhe sentido. E esta tragédia deve terminar simplesmente deixando de progredir, deixando de procriar, deixando de gerar seres que conhecerão o sofrimento. É deixar de participar nesta repetição indefinida e perpétua da vontade, e é mostrar lucidez, mostrar compaixão. Para Schopenhauer, lucidez porque a única lucidez a que podemos aceder é entender que o mundo não tem sentido, entender que a vida é absurda, entender que o que fazemos, fazemos sem saber porquê, estamos em total ignorância do significado da nossa existência e dos nossos atos. E se temos um pouco de compaixão por nós próprios e pelos outros, que são um outro nós, então, devemos cessar de reproduzir indefinidamente este ciclo da vida. Aí tens. Claro, desfruta da vida.